Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Junior Costa e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Hoje eu trouxe a resenha do livro O Menino da Lista de Schindler. Eu li no mês de janeiro, acho que foi meu primeiro livro de 2016. E assim, foi uma experiência de leitura sensacional. Já entrou pra minha lista dos melhores livros de 2016, com certeza vai aparecer no vídeo no final do ano. Mas enfim. Bom, na verdade é um romance autobiográfico, né, escrito pelo Leon Leeson, eu acho que é assim que fala o nome dele, e mais duas pessoas da família. Então é um romance autobiográfico do garoto mais jovem salvo pelo Oskar Schindler, que foi aquele alemão que salvou vários judeus na época do nazismo. O biográfico, já no prólogo desse livro, o Leon Leeson vai contar pra gente que ele ficou ansioso quando 20 anos depois, tudo que aconteceu nesse livro aqui se passou, ele ficou ansioso para ver se o Oskar Schindler ia se lembrar dele. Eles se encontraram no aeroporto, então foi uma experiência muito bacana. Ele vai dizer o seguinte, logo no prólogo, né, o Leon Leeson diz o seguinte: esta é a história da minha vida e de como ela cruzou com a de Oskar Schindler. Ao longo do caminho, eu vou apresentar minha família. Eles também arriscaram suas vidas para salvar a minha. Mesmo nos piores momentos, meus familiares fizeram me sentir de que era amado e que minha vida importava. Aos meus olhos, eles são heróis também. Então, com esse prólogo, a gente já tem meio que assim um apanhado do que realmente a gente vai encarar nesse livro aqui, que aqui na capa diz que é tão intenso e real como o de Anne Frank. Eu ainda não li esse livro, mas acredito que sim, porque é um livro muito forte. Mas vamos à história. Bom, podemos dizer que esse livro é dividido em três partes. A primeira parte, na infância dele, quando ele vai contar pra gente como ele teve uma realidade dura, como foi essa questão de que o pai trabalhava numa ferrovia, a mãe trabalhava, né, nos serviços domésticos, ele tinha mais 5 irmãos, se eu não me engano. Foi uma infância totalmente difícil, porque eles não tinham condições de comprar alimentos direito, eles passavam muita necessidade, e isso vai se refletir cada vez mais logo no início do livro. Um dos exemplos mais práticos de falar aqui dessas necessidades que eles passavam quando eles estavam morando assim na área mais rural, digamos assim, é que eles tinham que dividir a cama. Então assim, toda a família dividia uma cama só no chão. Então assim, uma coisa que logo no começo a gente vai ficar sabendo aqui também é da questão da intolerância religiosa, porque era um bairro que tinha muitas pessoas de várias religiões e os cristãos tinham meio que um preconceito, né, com eles, principalmente na época da Semana Santa. Eu vou ler aqui um trecho para vocês que comprova isso. O Leon diz o seguinte: no entanto, aprendi desde cedo que não deveria abusar da sorte andando despreocupado pelas ruas durante a Semana Santa que precede a Páscoa. Essa era a única época em que nossos vizinhos cristãos nos tratavam de maneiras diferentes, como se de repente nós judeus fôssemos seus inimigos. Até algumas crianças que brincavam comigo passavam a me agredir. Elas atiravam pedras em mim e me ofendiam com xingamentos cruéis que me magoavam como assassino de Cristo. Bom, dessa forma a gente chega mais ou menos na segunda parte, que é quando eles passam a morar na Cracóvia, que é a cidade, digamos, principal ali. O pai dessa família vai acabar recebendo uma proposta de trabalhar numa empresa de vidro, se eu não me engano, na cidade, e ele tem que levar então a família dele para lá, e a gente vai acompanhar então como é a trajetória, né, a adaptação dessa família nessa nova cidade, porque era tudo uma coisa muito bacana que vai acabar acontecendo aqui, bonita também, é que para essas pessoas que eram simples, que saíram da área rural e se dirigiram para algo um pouco mais digamos, desenvolvido, digamos assim, é que o menor das ações se torna coisas grandiosas, como por exemplo quando o Leon Leeson pela primeira vez escuta o som da descarga, ou quando ele vê de fato a energia elétrica, né, ele fica encantado com aquilo. Então esse choque de realidade, de você não ter nada e do nada você conseguir entrar em contato com algo a mais, né? Então isso é muito bonito e ao mesmo tempo doloroso, porque nos faz pensar se de fato nós estamos valorizando aquilo que a gente tem, por mais simples que seja. Bom, e como eu falei antes, essa parte light acaba assim, já nos primeiros tempos, né, nos primeiros meses que eles estão morando lá, porque o clima da guerra está meio que pairando toda a cidade, né? Algumas pessoas estão meio que sem saber se de fato pode vir uma guerra, né, se uma guerra pode vir a eclodir, até que a tensão começa a ficar mais crescente, a influência nazista vai começar a ficar mais presente no dia a dia de cada um. E tem um trecho do livro que fala exatamente sobre isso. Sobre essa questão nazista, o Leonencio já vai começar a observar isso como vai afetar o pai, principalmente, que está trabalhando dentro de uma fábrica que também tem outros judeus. Ele vai dizer o seguinte na página 75. Os nazistas não tinham lhe tirado apenas a força, ainda que ele fosse encontrar uma grande reserva dela nos anos que viriam. Tiravam a confiança e a autoestima que lhe davam vigor. Agora meu pai falava pouco e andava com os olhos baixos. Perdera não somente o emprego na fábrica de vidros, como também algo ainda mais valioso, sua dignidade como ser humano.
Fiquei muito abalado por vê-lo derrotado. Se ele não conseguia resistir aos nazistas, como eu poderia? Então a influência nazista aqui é totalmente abusiva, né, para com essas pessoas, já que agora elas vão tornar-se repreendidas. Isso, obviamente, quando elas são mandadas para o gueto, que é o local ali, como se fosse um bairro dentro de um bairro cercado por alemães. Bom, então quando a guerra meio que está começando, já nos primeiros anos, uma coisa que as pessoas vão começar a fazer é a se esconder, a estocar comida, porque a fome está começando a crescer, então as pessoas precisam guardar aquilo que elas podem. A questão da criação dos porões, né, antibombas, né, me lembrou muito a menina que roubava livros, porque naquele livro tem uma parte que as pessoas vão então para debaixo das casas ali para tentar se proteger dos bombardeios aéreos. Vão começar a aparecer, a fome vai começar a aparecer, o desemprego aumenta, então os judeus que estão ali, eles tentam de alguma forma conseguir emprego em alguma empresa, eles tentam fazer engraxate, enfim, eles tentam da forma que podem para tentar sobreviver. Como eu li no trecho anterior, o pai do Leão perde o emprego, né, porque eles estavam despejando as pessoas. E isso vai se refletir, mas também vai dar uma mudada quando a terceira parte chega ao livro, que é quando o Schindler aparece. E da segunda parte, que é a pior, né? Porque aí é quando a gente vê como essa família está lidando com as consequências da guerra. Cada um ali de um lado sofre, né? A mãe fica separada do setor dos homens, né? O pai sofre de um lado, o filho sofre de outro. Então, cada um ali tem os problemas pessoais. Eles tentam de toda forma ficarem juntos, mas nunca dá certo, né? Mas eles sempre mantêm a fé de que tudo vai dar certo. Bom, quando o pai então passa a trabalhar para Oskar Schindler numa fábrica maior, eles vão então para um apartamento, eles dividem o apartamento com outra família, que se eu não me engano, a mãe ou o pai trabalha também nessa fábrica, então eles dividem o apartamento, mas mesmo assim eles sofrem então ali a necessidade, né? De noite vai começar as invasões alemães, né? Quando eles chegam nos apartamentos, revirando tudo, querendo saber de documentos, se eles podem ou não trabalhar. A sorte é que o pai do Leão tem uma carta meio que de autorização para trabalhar na fábrica, então eles meio que ficam imunes, mas um dos irmãos, se eu não me engano, é levado, a coisa assim. Então a segunda parte é a pior do livro. E aí a terceira é quando a gente vai ver como as coisas vão começar a mudar, isso já quando está mais ou menos na metade da guerra para o final, quando Oskar Schindler, ele seleciona muitos, mas assim, muitos judeus para trabalhar nessa fábrica, já que alemães estão começando a selecionar vários para mandar para os campos de concentração, então Oskar Schindler começa a se mexer ali no que ele pode. Bom, mesmo ele trabalhando então para o Oskar Schindler, eles não deixam de passar necessidades. Tem um momento ali da história que a fome está tão grande que o leão vai para as ruas e caçar migalhas no chão para poder se alimentar. Então, assim, bom, então quando o Oskar Schindler chega de fato na vida dessa família, assim, já, que está totalmente já fraca, já não está mais aguentando, o leão vai dizer uma coisa muito bacana relacionada ao Oskar Schindler na página 182, que é a seguinte: por mais impossível que parecesse, tínhamos sobrevivido. Por milagre, Oskar Schindler, aquele homem complexo, repleto de contradições, nazista e oportunista, conspirador corajoso, revolucionário, salvador e herói, tinha salvado quase 1.200 judeus da morte certa. Porque então, quando o pai dele passa a trabalhar nessa fábrica, várias daquelas pessoas que trabalham lá são mandadas em um trem, só que para a liberdade. Oskar Schindler direciona o comboio de judeus para a liberdade, assim, sem igual, e quando eles se deparam que eles estão livres, eles não acreditam. No primeiro momento eles ficam pasmos, eles ficam 2 dias ali em volta da estação onde eles foram deixados, porque eles não sabem de fato que aquilo realmente está acontecendo. Então eles tomam Oskar Schindler como um herói mesmo. E esses judeus, né, a família do Leão, eles se mudam para os Estados Unidos, porque eles já tinham familiares que tinham se mudado para lá no início ainda da guerra, antes mesmo da guerra. Então eles passam a morar nos Estados Unidos, e aí que a gente vai acompanhar então como foi a mudança de vida que o Leon Leeson teve. Ele passou então, ele trabalhou um tempo no exército na China, mas aí ele voltou para os Estados Unidos, ele estudou, teve mestrado, fez palestras. A vida dele assim mudou da água para o vinho totalmente. E na página 225 ele vai dizer o seguinte, mais uma vez, sobre Oskar Schindler: Campbell disse que um herói é um ser humano comum que faz a melhor coisa no pior momento. Oskar Schindler personifica essa definição. Bom, então é basicamente isso o final. E eu vou repetir mais uma vez para que ninguém venha depois falar que eu dei algum spoiler. Isso aqui é um relato autobiográfico, então eu tinha que comentar o final desse livro, certo? Mas enfim, então, esse livro aqui tem uma coisa que eu não tinha visto, eu só vim perceber isso depois, quando eu comecei a ler, tem esse mapinha logo no início, que é para descrever na verdade todo o trajeto que a Alemanha passou, né, por esses países. Esse livro aqui, ele é bonito tanto
quanto história, mas também quanto objeto. A edição que a Roku fez ficou sensacional. Tem várias fotos da família dele, da foto do Oscar com ele. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto pra mostrar. Bom, tem aqui essa foto da própria lista de Schindler, né? Com os 1000 e poucos judeus que foram salvos pelo Oscar. Tem aqui a foto do apartamento onde eles dividiram com a família. Deixa eu mostrar aqui. Espero que deixe pra ver aqui. Então, assim, são várias fotos da família, dos soldados, né? Tem fotos aqui da universidade, quando ele se formou. Então, é um livro muito, muito bacana, dolorosamente bonito. Tem uma linguagem fácil. Não é um livro bobinho de criança. Você vai realmente pensar em diversas coisas. E assim, ó, eu tô indicando para todo mundo que gosta de livros com temática de Segunda Guerra, dê uma chance para O Menino da Lista de Schindler, que vocês não vão se arrepender. Eu também assisti o filme A Lista de Schindler. Na verdade, esse filme aqui, ele tem 2 filmes, na verdade, né? Que é, a primeira parte tem 2 horas e a segunda tem 1 hora. E é assim, é um filme muito seco, nu e cru, mostra a realidade de como foi que os judeus conseguiram sobreviver, né? Pelo menos alguns dos judeus foram salvos por Schindler, né? Na época do Holocausto e tal, da Segunda Guerra. Então é um filme e um livro muito, muito bacana, que com certeza vai entrar na minha lista dos melhores livros do ano. Então eu super recomendo para vocês que gostam dessa temática, dê uma chance a esse livro. E ele é muito baratinho, gente, sempre tá menos de R$20, Submarino, Amazon, nesses lugares. Então, se você puder ler, leia. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda estou me organizando para fazer mais. Vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana, mas vou também trazer outros tipos de vídeos. Se vocês perceberam, não tá mais chamando um leitor, porque eu me desprendi do blog, já que eu não tenho mais meu blog. Então vai ficar como meu nome mesmo. Eu vou trazer outros tipos de conteúdo, mas também não tão diferentes assim da literatura, enfim. Dê uma olhada na arte do canal, tá nova, então, enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de like para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo, caso você não esteja inscrito, para receber, enfim, as próximas atualizações aqui do canal. Me siga em todas as redes sociais e é isso. Tchau!